Boa noite, meus amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos aqui para mais um momento de aprendizado na Palavra de Deus, né? A Palavra de Deus que é viva e eficaz, segundo ela mesma, mais cortante do que uma espada de dois gumes, né? Que penetra no mais profundo e é capaz de dividir ossos e medula. Então é uma palavra sem sombra de dúvida, perfeita, né? Em quem devemos confiar. E nós queremos intitular essa nossa palavra hoje como Olhando para Jesus. Nós já falamos de diversas vezes desse texto de Hebreus 12, mas hoje queremos dar uma passeadazinha na palavra de Deus bem rapidinha, falando sobre consagração sétupla, ou seja, consagrando-nos 7 vezes, né? Então vamos observar aí em relação aos nossos olhos, nosso coração, nosso espírito, nossas mãos, os nossos pés. Vamos fazer uma comparaçãozinha assim relacionada a essa consagração. Que às vezes a gente fala em consagração, a gente consagra o seu coração, mas você tem consagrado os seus olhos? Ah, consagre os seus olhos, mas você tem consagrado as suas mãos? Ah, consagre o meu coração, os meus olhos, minhas mãos. Você tem consagrado os seus pensamentos, que é por onde entram todos os problemas que arraigam no coração e ali formam um problema. Por exemplo, sobre tudo que o mundo está vivendo, né? Essa pandemia, seja o Covid-19, agora essa praga de gafanhoto vindo lá da África, não é? Um monte de gente falando aí que é a praga bíblica. Da onde? A praga bíblica já passou, nós temos conhecimento do registro dessa praga lá em Êxodo, no capítulo 10, né? Precisamente ali, quando fala da praga dos gafanhotos, né? Inclusive, em Hebreus 10 ali vai falar, no versículo 14, que foi uma praga com uma quantidade de gafanhoto grande, jamais vista e que jamais seria vista. Ou seja, a palavra de Deus está deixando claro que jamais aconteceria uma praga semelhante. Então são fenômenos da natureza, são acontecimentos. Também eu não creio que esteja ali dentro precisamente de Mateus 24. Jesus ele dá uma explanada ali bem interessante, mas é necessário ver com um bom estudo bíblico, quando ele fala ali das pragas. Eu ainda me apego a Deuteronômio, né? A segunda crônica, aliás, principalmente ali no capítulo 7, quando o próprio Deus diz ali no versículo 13, que se ele enviar, se ele permitir, se ele fizer acontecer e vir cair sobre a terra pragas, etc e tal, mas se o seu povo, que se chama pelo seu nome, vigiar, orar, buscar, se converter dos maus caminhos, ele ouvirá do céu. Isso é uma promessa e eu me apego à promessa, porque isso é princípio. É um Deus que não volta atrás, nosso Deus é imutável. Ele disse: se o povo que se chama pelo nome dele fizer todas essas coisas, ele vai ouvir do céu, vai perdoar os nossos pecados, vai sarar a terra. Muita coisa ali de Mateus 4 está se referindo a Jerusalém, já aconteceu, e ali quando vai já saindo de Mateus 4 e ultrapassa Mateus 24 e ultrapassa Mateus 25, é realmente uma visão de fim de mundo, mas a ser estudada à luz de Apocalipse. Então é com muito cuidado, é vendo de Gênesis a Apocalipse que a gente tem uma direção sobre a palavra de Deus. Mas o ápice da Bíblia, o grande acontecimento da Bíblia, para que não venhamos desfalecer, não venhamos ficar tristes, não venhamos ficar deprimidos, é olharmos para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Então, quais são os ensinamentos de Jesus? Nos apegando aos ensinamentos de Jesus, nós vamos ter toda a história incutida nesses ensinamentos, porque o evangelho que Jesus pregava era o Velho Testamento. Então, quando nós pregamos um Novo Testamento, quando nós pregamos as palavras de Cristo, nós estamos pregando também um Velho Testamento. Nós estamos deixando de fora nada do Velho Testamento, porque era o evangelho de Jesus, era o que Jesus pregava
quando se referia à palavra de Deus. Então, eu quero convidar você a estar olhando comigo aqui no capítulo 12 de Hebreus, os versículos apenas 1 e 2. Nós vamos ver também Hebreus 13, apenas o versículo 9, e aí vamos dar uma palavrinha bem rapidinha com os irmãos. Hebreus 12, 2, portanto, 12, 1 diz assim: rodeados, portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir, o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, ou seja, tem uma corrida proposta para nós. Versículo 2 ele vai dizer: como é que nós vamos correr essa corrida? Como é que nós vamos fazer essa trajetória? Fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. No capítulo 13, versículo 9, eu quero convidar você também para olhar comigo, diz assim: não vos deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas, pois é bom que o coração seja fortificado pela graça e não por alimentos, que não trouxeram benefícios algum aos que preocupavam com eles. Ou seja, o seu coração deve estar voltado para as coisas de Deus. Cuidado com as doutrinas estranhas, coisas mal explicadas. Cuidado com os achômetros. Eu acho, eu penso. Não, o que Deus acha, o que Deus pensa, o que Deus diz, é o que está na palavra de Deus, é o que devemos seguir. Amém? Então, por isso, com base nesse texto, eu quero que você fique olhando para ele, não é? Então, eu quero que você fique fixando os seus olhos aí. Nós vamos pensar nessa consagração sétupla, ou seja, 7 áreas do nosso corpo que devem estar consagradas, para que não pensemos em bobagens, para que não nos deixemos levar por vento de doutrina, para que não fiquemos buscando ensinamentos que não condizem com a palavra de Deus para explicar aquilo que temos e que precisamos na nossa vida. Então são coisas simples, porque para mim a palavra de Deus é super simples, ela é maravilhosa por isso, ela só nos oferece 2 caminhos, e ela é muito simples de se interpretar, desde que estejamos com o pensamento de Gênesis a Apocalipse, né? Então, é muito fácil você pegar um texto e você já imaginar que aquilo, manda ver naquele texto ali, interpreta da sua maneira, e ali grava material, tem muita gente produzindo aí um monte de material, quando a Bíblia é uma simplicidade, mas uma simplicidade que merece ser estudada, observada à luz do seu autor, o Espírito Santo. Sem ele, sem a interpretação dele, sem a visão dele, nós vamos bater cabeça, né? Ali, quando está ali 1 Pedro no capítulo 3, né, uma dúvida que nós tiramos da igreja no ano passado, uma coisa simples e que ao mesmo tempo se complica para muita gente, né? Quando está falando ali de Jesus, e Pedro está dizendo que Jesus desceu para falar aos mortos, que Jesus esteve na Arca de Noé, que pregou lá para aquelas pessoas, e aí embanana tudo na cabeça da gente, né? Quando na verdade Pedro estava atribuindo aqueles acontecimentos desde o início, desde Gênesis, atribuindo a Jesus, presente em todos aqueles episódios por meio do Espírito Santo, né? Então, Jesus, o Espírito Santo, Deus, a mesma pessoa. Era a única coisa que Pedro estava dizendo. E quando a gente não entende isso, não entende a divindade de Cristo, se deixa levar por muitos autores, né, que não entendem nem defendem a divindade, não defende corpo e alma e espírito, a ideia da tricotomia, não é?
Tem muitos grandes escritores aí, né, bicotômicos, ou seja, que só creem em Deus e Espírito. Então a gente não tem alma, e aí fica uma lacuna no meio aí, segundo a teologia do apóstolo Paulo. Nós temos alma sim, temos o Espírito, que é outra coisa, que é o que nos liga a Deus. Temos uma alma, que é onde resiste ao nosso HD, onde resiste a toda a nossa história, né? Tudo aquilo que queremos, tudo aquilo que pensamos, etc e tal. E temos um corpo, do qual iremos prestar contas diante de Deus de tudo aquilo que Ele fizer. Então, são pequenos detalhes que nos levam a pensar diferente. Enfim, para não nos alongar nesse culto de quarta-feira, vamos aí pensar um pouquinho nessa consagração cétupla. O que é que eu pensei aqui, né? A Bíblia diz na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, se você quiser observar, que o nosso espírito, alma, corpo, né? Ele está falando aqui justamente da tricotomia, né? Aquelas pessoas que são bicotômicos, que não crê que temos alma, então já estão fora dessa teologia. Já são livros que, por mim, eu já não leio, né? Eu vou ler um livro de um cidadão, eu observo o que é que ele pensa sobre Deus, né? Então, se o que ele pensa coaduna, condiz com aquilo que eu penso sobre Deus, então eu vou acrescentar, né? Mas se ele pensa diferente, pode trazer um simples movimento desse, ó, aí está escrito, se você observar 1 Tessalonicenses 5:23, espírito, alma e corpo pertencem somente ao Senhor, né? Então, esses devem ser, como ele conclui aí o versículo, plenamente reservados para o Senhor. O espírito, o corpo e a alma pertencem tão somente ao Senhor e devem ser reservados ao Senhor. Aí, se o sujeito acredita que só tem corpo e espírito que veio de Deus, então fica uma lacuna, porque com o corpo ele vai pecar, o corpo vai desejar bastante, ele vai se ajoelhar, né? Ele vai se ajoelhar ali e vai clamar a Deus de uma maneira, digamos assim, desesperada. Ele não quer pecar por meio do corpo, né? Ele utiliza até outros textos do apóstolo Paulo, né? O que eu quero fazer não faço, etc e tal, e ele ora, e quanto mais ele ora, quanto mais ele se coloca diante de Deus, mais problemas ele tem para resolver. Por quê? Porque ele ignorou uma parte muito importante, a alma. A alma, ela precisa de alimento. O nosso espírito não precisa mais de alimento, porque ele é conectado com Deus. Quando nós oramos, nós nos conectamos com Deus. O nosso corpo, né, vai receber, o espírito vai utilizar-se do nosso corpo para falar com Deus. E aí a nossa alma precisa receber alimento. Como é que ela vai receber alimento? A Escritura Sagrada, ela não serve para o espírito. Ela alimenta a alma. É através da leitura da palavra de Deus que a alma, minha alma, meu intelecto, vai receber de Deus, e aí eu vou estar completo. O meu corpo, para deixar de pecar, deixar de desejar o pecado, eu vou levá-lo a abstinência, né, por meio do jejum, e aí eu vou estar orando para manter essa abstinência. Essa oração vai me manter conectado, o meu espírito conectado a Deus, sem entristecer o Espírito Santo de Deus, e minha alma, através da leitura, recebendo os ensinamentos. Então são coisas simples, que se eu não fizer a diferença, eu vou clamar e vou fazer como o pessoal do passado, que dizia, quanto mais eu rezo, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Por quê? Porque a alma está vazia, ela não recebeu nada de Deus. Você conhece alguém assim? Que leva uma vida de oração, peleja muito, ora muito, mas não lê a palavra, não observa a palavra, não faz o que a palavra manda, está ali fazendo da sua vida o que quer, e etc e tal. Então é uma pessoa incompleta diante de Deus, né? Então, o primeiro ponto que a gente pode ver aí na consagração é o que o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, eles pertencem somente ao Senhor, e por isso devem estar
plenamente reservados. Reservados, devem estar cuidados. Eu tenho que cuidar do espírito, da alma e do meu corpo. É um cuidado meu. Segundo, são os meus olhos. Eu consagrei minha alma, meu corpo e meu espírito. O pastor me ensinou, agora eu aprendi, estou ótimo, vou orar, vou jejuar e vou ler a palavra de Deus, estou livre de tudo. Não, e os seus olhos maliciosos? E os seus olhos pecaminosos, né? Então, a Bíblia vai dizer aí em Hebreus, no versículo 2, que a gente tem que olhar. Só há uma maneira de enfrentar essa carreira cristã, só há uma maneira de enfrentar com vitória, é olhando, fixando o olhar em Jesus. Então seus olhos têm que estar fixos em alguma coisa. Você está orando, jejuando, lendo a Bíblia, mas os olhos olhando para tudo que é lado. Os olhos observando tudo que é lado, moralidade, tudo aquilo que não agrada a Deus, seus olhos estão se alimentando de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Está em falha a sua consagração. Então, olhando para Jesus significa isso, né? Eu estou com meu corpo, alma e espírito reservados para Deus, meus olhos olhando fixos aos ensinamentos de Jesus. Tudo que você ouvir falar foi relacionado à Bíblia, então olhe para os ensinamentos de Jesus. Se você não tiver essa condição de olhar, pelo menos a Igreja Batista Ágape, a Igreja Batista em Timbaúbas, a Igreja Batista em Brejo Seco, a Igreja Batista na Esperança, tem um pastor preparado para ajudar você a olhar para Jesus, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Eu não tenho nenhuma pretensão de dizer para você o que eu acho das coisas, mas esse tempo de preparação de vida é simplesmente para dizer para você o que Deus acha e o que Deus quer. Não é o que eu acho, não é o que você acha, mas é o que Deus quer, é o que Deus acha, é aquilo que devemos seguir. Isso é olhar para Jesus, olhar fixamente, fixar os olhos em Cristo Jesus, para não desfalecer. Porque se você não olhar para Jesus, que tinha algo proposto, conforme você tem, conforme eu tenho, conforme nós temos, tinha tudo proposto. E ele passou por ignomínia, ou seja, muitos pisaram, pisotearam, chutaram, muitos imbecis aprontaram com Jesus. Ele podia fulminar, mas ele não fez nada, porque ele olhava para uma carreira que lhe estava proposta, o trono. Aquele trono que você observa ali em Apocalipse 5 e 6, era a visão de Jesus, era o que tinha preparado para ele. Então, aquilo que tem preparado para nós é a morada que Jesus foi preparar. Olhando para ele, eu fixo os olhos em Jesus e aguardo essa morada, aguardo essa coroa. E aguardando essa morada, essa coroa, não irei me decepcionar, porque foi meu Senhor que me ensinou, que disse que eu tinha que fazer, e que é um Deus imutável, ele não muda de ideia. Então, não tem por que ficar olhando para tudo que é lado. A terceira coisa, para que eu tenha uma consagração sétupla, né? Que seja uma consagração pelo menos de 7 coisas importantes na minha vida, são os meus pés. Ele anda nos caminhos do Senhor, é o que Hebreus 1 vai dizer aqui, né? Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunha, depois de eliminar tudo que nos impede, prossigamos, né? Tudo que nos impede prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Meus pés estão correndo na direção do Senhor, está correndo numa direção que está proposta para mim. Isso é consagração. Eu consagro minha alma, eu consagro meu espírito, consagro meus olhos, consagro os meus pés também. É o que a palavra está dizendo aí. E aí eu vou pensar no ponto 4. Minhas mãos estão sempre prontas para fazer o bem? Eu tenho consagrado minhas mãos para fazer o bem? Então o apóstolo Paulo, ele colocou ali em Efésios, no capítulo 4, versículo 28, que as mãos que antes eram usadas para roubar, vocês que roubavam, não roubem mais. Antes, usem essas mãos para a prática do bem, para ajudar as pessoas, para fazer com que as suas mãos encontrem nova direção, nova maneira. Então não basta
deixar de roubar. Tem que agora trabalhar. O grande testemunho não é que eu deixei de usar drogas, não é que eu deixei de roubar, não é que eu deixei de rezar, não é que eu deixei de ser idólatra. Não, é eu agora fazer o contrário. Se eu era idólatra, se eu cria em imagens, em esculturas, em dogmas de igreja, agora eu creio em Jesus. E porque creio em Jesus, vivo para o louvor da glória dele. Vivo para que o nome dele seja engrandecido. E não dá para fazer isso de braços cruzados. Temos que dar testemunho desse Deus maravilhoso. E testemunho de vida. Crente tem que ser luz. Crente não tem que estar com interrogação. Eu vejo muitas vezes, né? Em muitos acontecimentos eu fico olhando aí nas redes sociais, observando o povo de Deus, orando por muitos, né? E vendo as grandes dúvidas, o povo levado por tudo que é vento de doutrina, o que a internet começa a dizer, os grandes líderes começam a falar, começam a criar dúvida na cabeça das pessoas. E graças a Deus, Deus tem preparado o nosso coração, não estamos à toa à frente das igrejas que Deus nos confiou, não estamos à toa à frente de uma a associação que o Senhor nos confiou, não estamos à toa à frente de uma ordem de pastores aqui na região do Cariri, é porque o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida, no sentido de que tem nos feito entender dia a dia a sua palavra. E somos tão somente esse canal de bênção. Então, que o Senhor nos abençoe e que possamos utilizar as nossas mãos para fazer o bem. Não é que porque eu parei de fazer o mal, está ótimo. Não. Graças a Deus eu parei de fazer o mal. Agora, as mesmas mãos que eu usava, como o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 19 ali, né, no capítulo 6, versículo 19, ele vai dizer, aqueles mesmos membros que você usava para a imoralidade, para fazer tudo quanto não prestava, utilize-os agora para o louvor da glória de Deus. Não basta ter parado de fazer o que não presta, agora tem que fazer o que é bom, né? Então, as mãos aí precisam estar atentas. E aí vem o quinto lugar, né? Meus pensamentos ocupam-se com Ele. Seus pensamentos ocupam-se com Deus. O que você pensa inclui Deus na sua vida? Porque se seus pensamentos incluem Deus na sua vida, vai embora todo medo. Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2, ele diz, ocupe seus pensamentos com as coisas lá de cima. Onde é que estão as coisas lá de cima? Quais são as coisas lá de cima? Estão aqui, ó. As coisas lá de cima estão aqui na palavra de Deus. Então ocupe seus pensamentos com as coisas lá de cima. É por isso que seu corpo tem que estar alinhado, seu espírito tem que estar alinhado e sua alma tem que estar alinhado. Porque aí você vai ocupar os seus pensamentos com as coisas de cima. É uma pergunta, o meu corpo, meus pensamentos estão ocupados nas coisas de Deus? Em quem eu mais tenho pensado? A Bíblia diz na história de Jó ali, que aquilo que Jó mais temia lhe aconteceu. Eu tomo isso para a minha vida, para o meu coração. Por isso que eu não tenho medo de nada. Eu tenho cuidado. De repente, de alguma coisa, eu tenho cuidado. Mas medo, graças a Deus, o Senhor tem selado o meu coração, não tenho medo de nada. Porque eu aprendi na história de Jó que tudo que era maravilhoso para ele, ele tinha medo de perder. E ele não adorava Deus, ele bajulava Deus. Ele não adorava Deus, ele tinha Deus assim como um amuleto. Depois que ele passou por todo aquele processo, é que ele entendeu que adorar era outra coisa. E ele disse, agora os meus olhos te veem, agora eu quero realmente adorar de verdade, porque agora eu não tenho medo de perder as coisas, porque eu sei que tudo depende do Senhor. Se Ele quiser eu tenho tudo, se Ele não quiser eu não tenho nada, né? Então, sexta e penúltima coisa dessas sete observações que nós fizemos aqui, né? Meu coração, ele está confirmado pela graça? Meu coração está confirmado pela graça? Lembra do versículo que nós lemos? Hebreus, né? O versículo que nós lemos no começo dessa leitura aqui foi Hebreus 13, 9. Eu quero pedir a você para ler mais uma vez comigo. Hebreus 13, 9. Não vos deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas, pois é bom que o coração
seu coração, seja fortificado pela graça e não por alimentos, que não trouxeram benefícios algum aos que se preocuparam com eles. Então não se preocupe com outro tipo de alimento. Ele não está dizendo aqui para você deixar de comer, deixar de viver, não. Mas é tão importante que você mantenha seu coração alimentado pela graça do que como você se preocupa em comer. Então, consagração cétupla é, além do espírito, seus olhos, seus pés, suas mãos, seus pensamentos e agora o seu coração está confirmado pela graça do Senhor. E por último, para terminar a nossa palavra, para não nos alongar muito, está o meu corpo. Meu corpo é um sacrifício vivo. Eu tenho apresentado o meu corpo como sacrifício vivo. Você tem entendido o mistério do culto? Tem muitos irmãos, inclusive da igreja, ovelhas que o Senhor nos confiou, que nós entramos em contato. Você está acompanhando os cultos, já pensando, não, eu estou vendo a novela Apocalipse, eu estou vendo não sei o que, etc e tal. E é realmente lamentável, porque a igreja está mantendo cultos de qualidade. Não queremos nos ensoberbecer, não é isso. Mas o mesmo preparo, a mesma corrida, a mesma labuta, o mesmo empenho que nós temos de levar uma palavra presencial para os irmãos, estamos levando uma palavra aqui de nossas casas. Os louvores são escolhidos à base de oração, com muito cuidado, com muito carinho, de acordo com o tema, com todas as coisas. Uma equipe, mesmo pequena, que o Senhor nos levantou, é realmente competente, tem feito para o louvor da glória de Deus, temos aprendido juntos, e é lamentável que uma boa parte dos irmãos resolvam não acompanhar esses cultos. Então, graças a Deus que nós não trabalhamos para pessoas. Os irmãos sabem que eu digo isso sempre. A minha intimidade, o meu trabalho, a minha busca constante é em relação a Deus. E aquilo que Ele diz para a gente fazer, a gente faz. Se você não estiver valorizando isso, aí não é problema nosso, né? Se você resolveu tirar esse tempo todo de férias sem acompanhar os cultos, né? Porque se está na pandemia, você não está fazendo nada. Você pode estar fazendo 50% do que você fazia. Então dê prioridade aos cultos e alimente a sua alma. Senão ela vai ser pega por uma dessas sementes malucas que estão jogando por aí. E aí quando a gente voltar, você vai estar alheio. Essa é uma palavra do coração do seu pastor para você. Tá certo? Então, esse é o cuidado aqui, ó. Não vos deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas. Se você não estiver observando aquilo que Deus separou para você, obviamente você vai se deixar levar por doutrinas diversas e estranhas. Pois é bom que o coração seja fortificado pela graça. É pela graça, não é pelo seu esforço, não é pela sua correria, não é por nada disso. É pela graça. Sabe o que é que você continua? Deus dando os mantimentos pela graça. Deus continua colocando a mão sobre tua família pela graça. Deus continua mantendo o teu trabalho, tua atividade. É tudo pela graça. Deus está te mantendo dizimista, ofertante. Isso é graça. Isso é milagre. Deus está mantendo a nossa igreja. Isso é milagre. Nós não estamos separados. Nós não estamos fechados. Nós estamos multiplicados. Essa é a minha ideia. Esse é o meu pensamento. Então, o seu corpo é como sacrifício vivo, oferecido, como está em Romanos 12:1. Não vos conformeis com este século. Não se conforme com nada que o mundo dá. Não se conforme, não. Não tome forma desse mundo, porque nada é legal para você. Deus já tem uma forma para os seus. Deus já tem uma maneira dos seus adorarem. Então, olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé, da nossa fé, e fique forte nessa consagração cétupla. Consagre seu espírito, alma e corpo. Consagre seus olhos, consagre seus pés,
consagre suas mãos, consagre seus pensamentos, consagre o seu coração, consagre o seu corpo, e o Senhor vai continuar sendo bênção na sua vida. Nada vai te atrapalhar de correr essa carreira que lhe está proposta. Deus abençoe e Deus continue gravando no nosso coração a sua palavra.